Que estão aqui conosco, sejam bem-vindos, nossos queridos internautas que estão participando desse programa de 40 noites, 40 dias de oração. Hoje é o 16º dia dessa campanha maravilhosa de oração. Que você receba muitas bênçãos de Deus e ao participar conosco, adorando a Deus, o nosso Deus Criador, você possa também se fortalecer a sua fé, a sua família, os seus sonhos, que Deus possa abençoar cada família aqui, nesse momento, e que nós possamos juntos buscarmos a nossa consagração, buscarmos termos mais fé, mais poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e que você possa ter fé, esperança, para continuarmos juntos nessa jornada até o último dia e até a volta de Jesus. Vamos agora ouvir vamos cantar um hino de número... Nós vamos louvar com o hino de número 478. Jesus, Tu és a minha vida. Tu és
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar todos juntos agora, vaso de honra, renova-me. E que o Senhor possa realmente nos transformar a cada dia num vaso de honra para a honra e glória do nome dEle. Boa noite a todos os irmãos e amigos que estão mais uma vez aqui conosco essa noite. Nós estamos na 16ª noite, ou no 16º dia dos 40 dias de oração. E como nós já falamos ontem, nós estamos numa semana muito especial, porque essa é a Semana Santa, Semana do Calvário, e nós estamos aqui tendo temas especiais para essa semana. O pastor Judson tem trazido essas mensagens para nós a cada noite. Eu gostaria de ler um verso. Na verdade, eu nem precisaria ler esse verso, porque quando você pergunta para qualquer pessoa, olha, fala um texto da Bíblia, eu acho que ela vai falar esse verso para você. Esse verso está em Salmo 23, o verso 1, acho que todos conhecem, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que esse é o verso mais simbólico da Bíblia, o mais conhecido. Mas neste capítulo 23 de Salmos, tem um verso muito importante para nós, que eu acho também um verso muito especial para essa noite, para esse momento que nós temos agora. É o verso 4 de Salmo 23. Ele diz assim:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o estado que você está passando. Mas eu sei que Deus tem uma promessa para a minha vida e para a tua vida. E a promessa é a seguinte: se você estiver com extremas dificuldades, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, com risco de vida ou quando ninguém mais te dá nenhuma esperança, Deus fala o seguinte: eu vou estar com você. Essa é a mensagem que este salmo, esse verso do salmo bem conhecido que nós temos, é isso a mensagem que ele está trazendo para nós. Se você estiver desenganado, se você não tiver mais esperança, não esqueça, Deus estará com você. Neste momento nós vamos ser a música da oração intercessória. Se você tiver um pedido, se você tiver que entregar alguma coisa para Deus neste momento, faça. O Ricardo trouxe para nós aqui um pedido muito especial. Ele pede que nós oremos pelo pai dele. O nome do pai dele é Daniel, que amanhã ele fará uma cirurgia no Hospital Beneficência Portuguesa. Não é isso, Ricardo? Nós temos esse pedido muito especial e pedimos que os irmãos orem também em suas casas pelo pai do Ricardo por essa cirurgia. E se você neste momento tem um pedido, assim como o Ricardo trouxe o pedido dele, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos, ok? Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida.
nós te agradecemos, querido Pai, porque nós estamos aqui na tua santa casa, mais esta noite, para buscar a tua presença em nossas vidas. Muitos de nós viemos aqui na frente porque nós temos um pedido especial que queremos entregar em tuas mãos. Neste momento, Pai, nós queremos fazer isso com o nosso coração contrito, confiando que o Senhor vai responder às nossas orações conforme a tua vontade e conforme o que for melhor para nós. Também existem pessoas que não vieram aqui à frente, mas também têm um pedido em seu coração. Pai, escuta cada pedido que está feito, cada desejo, cada anseio de cada coração. E por favor, Pai, nos transforma conforme a tua vontade, para que possamos viver uma vida segundo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Amém. Pois nós sabemos que nós nascemos para estarmos ao teu lado, para estarmos na tua santa casa. Pai querido, nós entregamos neste momento o pedido especial trazido pelo Ricardo. Amanhã o pai dele irá fazer uma cirurgia e nós pedimos que o Senhor, como médico dos médicos, dirija a equipe que fará essa intervenção cirúrgica e que tudo possa ocorrer bem. Pai querido, nós também te pedimos que neste momento, a tua palavra que será aberta e exposta pelo pastor Judson, pedimos que ele possa trazer uma mensagem conforme as nossas necessidades e que ele seja inspirado pelo teu Santo Espírito para tanto. Obrigado por todas as bênçãos, tudo nós te pedimos e entregamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. São João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar e quando eu for, voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Eu quero cantar nesse momento uma música que fala dessa promessa, que não foi nenhum homem quem fez, mas foi o próprio Deus na pessoa de Jesus. Quando na escuridão, horizonte sem luz, o deserto passastes, sem o amor de Jesus, pecador ao caminho que te leva ao céu, deixa Cristo por tua mão te guiar. Grande amor e perdão Cristo quer conceder. O meu mestre querido se virá do céu, descerá, seus remidos levará lá na glória. Preparou-nos lugar. Quando o mundo deixar, nas mansões chegarem, não terei mais temores e meu Cristo verei, bem seguro
consigo quanto aqui eu viver no porvir. Para o lar subirei. Grande amor e perdão Cristo quer conceder. O meu mestre querido se virá do céu, descerá, seus remidos levará lá na glória. Preparou-nos lugar. Amém. É muito bom podermos, nesta noite, darmos continuidade à jornada dos 40 dias de oração. Sabemos que essa jornada é necessária na nossa vida. E que Deus tem muitos presentes a nós. Incline a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Querido Pai, que nessa noite o Teu Espírito possa estar aqui nos impressionando e falando de maneira toda especial ao nosso coração, nos ajudando a tomar decisões importantes em nossa vida, a fim de que alcancemos uma intimidade maior com o Senhor e sejamos guiados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Toda pessoa que vive neste mundo experimenta pelo menos 2 momentos importantes na vida. O primeiro momento mais importante na vida de uma pessoa é o seu nascimento. E nós achamos que é tão importante, e foi tão importante o dia que nós nascemos, que nós contamos os anos de nossa existência a partir daquele momento. Dificilmente alguém não saberia o dia em que nasceu, o lugar em que nasceu, alguns detalhes sobre o seu nascimento. E eu, muitas vezes, costumava perguntar para minha mãe, como é que foi o meu nascimento, minha mãe? E a mãe contava para mim os detalhes do meu nascimento. E nós comemoramos a cada ano o nosso aniversário. E comemoramos o aniversário dos amigos, das pessoas da família. E parabenizamos pela seu mais um ano, pela sua existência. Portanto, esse é o primeiro momento importante na vida de uma pessoa, é o primeiro, quando ela vem à existência, o seu nascimento. O segundo momento importante na vida de uma pessoa é o momento em que essa pessoa descobre por que ela nasceu. É o momento em que a pessoa descobre a sua missão, qual é o sentido de sua vida. Qual é a sua vocação? Qual o propósito da sua existência nessa terra? Jesus tinha 12 anos quando ele descobriu a sua vocação. Aos 12 anos, Jesus ele foi levado ao templo de Jerusalém pela primeira vez. 12 anos era a idade de um homem, de um jovem judeu. Eles diziam que quando um jovem completava 12 anos, ele se tornava já um homem. Ele já era responsável e ele devia cumprir as exigências da lei. Ele era chamado filho da lei a partir dos 12 anos de idade, e devia então participar das festas judaicas.
Jesus, ele possivelmente estivera em Jerusalém pela última vez quando fora apresentado ao templo, cerca de 40 dias de vida, quando ele foi apresentado ao templo. Ele foi circuncidado ao 8º dia, mas foi apresentado depois dos dias de purificação, que era em torno de 33 dias, e agora chegara o momento em que Jesus devia, como um jovem, já considerado um homem, aos 12 anos, ele é levado ao templo. E ao estar ali, o Espírito Santo abriu a sua mente. E ao presenciar os serviços religiosos, ao presenciar os sacrifícios, Jesus compreendeu que a sua vida se achava intimamente ligada àquelas cerimônias, e ele compreendeu a sua missão, a sua vocação de forma mais clara. Está certo que essa compreensão ele começou a ter desde muito pequeno. Ele compreendeu a sua missão, a sua vocação de forma mais clara aos 12 anos de idade. Meus queridos, foi nesta ocasião, quando ele foi levado ao templo, que Jesus teve um encontro que marcou a sua vida e marcou a vida de seus pais. Foi o encontro de Jesus com os mestres da lei. O encontro de Jesus aos 12 anos com os líderes religiosos daquele país, daquela nação. E ao estar ali, ele assentou-se, diz a Bíblia, com os doutores, com os mestres. E a Bíblia diz que ele ouvia e ele perguntava. E essa história marcou a vida de Jesus e dos seus pais, porque os seus pais, pensando que Jesus estivesse com as pessoas, seus amigos, voltaram para casa e depois de um dia de viagem, é que eles perceberam que Jesus não estava ali. Retornaram preocupados. Então, se eles retornaram, mais um dia sem Jesus. E diz que 3 dias depois, eles o encontraram. Então, um dia, mais 1, 2, mais 3, 5. 5 dias sem o seu filho. E quando chegaram ali, encontraram Jesus, conversando. Meu filho, o que aconteceu? Mãe, você não sabia, pai, você não sabia que me convinha cuidar das coisas de meu pai? Certamente, Maria teve uma influência marcante na vida de Jesus. Aparentemente, a infância e juventude de Jesus não deve ter sido muito diferente das crianças e dos jovens de sua época. A partir deste momento, dos 12 anos, há um hiato na Bíblia, há um silêncio a respeito da vida de Jesus, e ele só reaparece aos 30 anos, quando é batizado, e começa o seu ministério. Aparentemente, Jesus teve uma infância, uma juventude como os jovens de sua época, mas não foi a mesma coisa, porque havia uma diferença. Eu amo essa história. E a diferença estava em sua mãe. Maria era uma jovem consagrada ao Senhor. Maria era uma jovem, era uma mulher que amava a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Você consagrou a sua vida ao Senhor? Ela fizera isso bastante jovem. E a prova que nós temos disso é que quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse, e trouxe a ela as boas novas, de que ela daria à luz ao Salvador, o Filho de Deus, Maria não duvidou, em nenhum momento. Zacarias duvidou. Quando o anjo falou para Zacarias, a sua esposa, a tua oração foi ouvida, a sua esposa dará à luz a um filho chamado, darás o nome de João, e falou que ele seria
nazireu, não beberia bebida forte, seria separado, e ele viria no poder de Elias. Zacarias disse: como saberei isto? O anjo tinha acabado de falar. Como? O anjo estava anunciando. Como saberei isso? Porque eu sou velho, e Isabel é idosa, muito avançada em dias. O anjo disse: você vai ficar mudo, porque você não acreditou na palavra do Senhor. Mas Maria não duvidou. A única pergunta que Maria fez não foi uma pergunta de dúvida. A pergunta de Maria foi: como será? Como vai ser? Porque eu ainda não tive relações com homem algum. E nós encontramos a resposta do anjo Gabriel a Maria: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Espírito te envolverá. E a criança que vai nascer de ti será filho de Deus. Veja a diferença. Será filho de Deus. E então nós encontramos Maria naquele momento dizendo: aqui está a serva do Senhor. A frase no original de Maria foi a seguinte: aqui está a escrava do Senhor. A palavra grega para serva é melhor traduzida para escrava. A palavra doulos no grego, que é escravo, seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Maria fez a diferença na vida de Jesus. E logo em seguida, quando o anjo disse como seria, e o anjo falou assim: Maria, e a sua prima Isabel concebeu. A Isabel, ela já está grávida há 6 meses. A sua prima, que todos diziam que ela era estéril. E o anjo ainda deu a Maria a certeza de que aquela promessa iria se cumprir. E Maria, após aquele encontro com o anjo, diz a palavra de Deus, que ela decidiu visitar a sua prima Isabel. E quando ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, a criança que estava em Isabel estremeceu de alegria. E nós encontramos então este momento. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vale a pena nós lermos. Em Lucas, Isabel então diz para Maria as palavras de Lucas 1,42: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E naquele momento, Maria, ela faz uma declaração de amor a Deus. Maria, ela declara o seu louvor a Deus. É aquilo que os teólogos chamam de magnificar, ou cântico de Maria. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o Deus da minha salvação. E sabe que os teólogos descobrem neste cântico de Maria? Existe no cântico de Maria, no mínimo 15 referências ao Antigo Testamento. Isso demonstra o quanto a palavra de Deus era amada, o quanto a palavra de Deus era valorizada por Maria, e como era o lar de onde Jesus foi criado. E por isso, meus queridos, a diferença entre a infância de Jesus, a sua juventude, com a dos jovens de seu tempo, estava em sua mãe. Maria era uma mulher que recebia orientação do Espírito Santo. A partir do momento que o anjo disse: o Espírito Santo envolverá, Maria creu,
E a partir daquele momento em sua vida, ela passou a ter uma comunhão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a guiar a sua vida na educação de Jesus. E Maria influenciou muito a Jesus. Muito. Eu posso imaginar Jesus crescendo. Não deve ter sido muito difícil para Jesus compreender o quanto ele era importante para Deus. Não deve ter sido difícil para Jesus entender, desde tenro, pequenininho, como a sua vida era preciosa aos olhos de Deus. Eu imagino Jesus assentado na sala e Maria contando as histórias fantásticas que envolviam a sua vida, como, por exemplo, o milagre do seu nascimento, como a libertação miraculosa das mãos de Herodes, que havia decretado a matança dos inocentes, a fuga miraculosa para o Egito, a provisão de Deus lá no Egito, a apresentação de Jesus no templo, aos 8 dias. Sua mãe deve ter contado o que aconteceu, a história de Simeão, que foi tomado pelo Espírito Santo, e Simeão tomou a Jesus nos seus braços. Ó Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, luz para todos os povos e para teu povo de Israel. Simeão havia recebido a revelação de Deus de que ele não morreria sem ver o Salvador. E ao mesmo tempo, Ana começou a louvar a Deus, uma outra mulher cheia do Espírito Santo, e contar para as pessoas que ali, aquele menino, era o Salvador, era o Messias. Eu posso imaginar a Maria contando essas histórias para Jesus. E Jesus compreendendo cada vez mais o quanto ele era especial, o quanto a sua vida é especial. Eu quero dizer para você que aos olhos de Deus você é especial também. Você foi criado para um propósito. Você foi criado para ser uma bênção neste mundo. Cada pessoa é de precioso valor aos olhos de Deus. Cada pessoa é de singular valor para Deus. E Jesus foi crescendo. Eu imagino que ele teve momentos de dúvidas, como adolescente. Ele, ao olhar para os seus irmãos e perceber que eles eram diferentes, eram maiores, mais velhos, ele não se parecia com seus irmãos. E mãe, por que eu não me pareço com meus irmãos? Por que eu não sou filho de meu pai José? Quem sabe ao folhear o álbum de casamento de Maria e José, ele então fazia essas perguntas: mãe, mas o que acontece? Por que eu sou diferente? E eu posso imaginar a sua mãe, entre fortes emoções e lágrimas, falando: filhinho, vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. O seu nascimento foi o melhor de todos, filho. Filho, o seu nascimento não foi um nascimento comum. Meu filho, o seu nascimento foi um nascimento especial. O seu nascimento foi um milagre do Espírito Santo. Meu filho, o seu verdadeiro pai é o Espírito Santo que o gerou em mim. E eu posso imaginar Jesus crescendo e sabendo claramente de que o autor de sua vida era o Espírito Santo. E quando Jesus chega aos 12 anos no templo, o Espírito Santo entra com um grande impacto em sua mente. E ali a sua mente se abre de uma forma inédita. E ele olha para os cordeiros, ele vê o sangue sendo derramado, ele vê os sacrifícios, e ele compreende a sua missão, a sua vocação. E ele vai crescendo nesta comunhão, como nós vimos ontem. Ele aplicou-se ao estudo das Escrituras. Jesus não esperava o dia amanhecer para estar a sós com seu Pai, para ouvir o seu Pai, para falar com o seu Pai. Seus lábios e sua alma eram ungidos de graça para transmitir a outras pessoas.
E assim deve ser a nossa vida também. E quando Jesus chega aos 30 anos, o Espírito Santo o conduz para ser batizado. E quando ele é batizado, o Espírito Santo, o autor de sua vida, repousa sobre ele. E agora ele tem uma confirmação clara do seu Pai, daquele que sua mãe havia dito tantas vezes. O próprio Deus, o Criador do universo, diz: você é o meu filho amado, você é o meu filho querido, eu amo você. E meus queridos, Jesus, ele estava tão feliz, ele desejava passar muito tempo em comunhão com o Espírito, com o autor de sua vida. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Queridos, Lucas capítulo 4 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Sabe por quê? Porque ele desejava estar a sós com o Espírito Santo. Ele desejava conhecer os planos de seu Pai para a sua vida. Você pode imaginar Jesus conversando com o Espírito Santo? Você pode imaginar os momentos de comunhão, de intimidade com o Pai, o seu Pai, o autor de sua vida? E meus queridos, Jesus estava em tão íntima ligação com o seu Pai que ele não sentiu fome. Ele ficou 40 dias em jejum, em comunhão, numa ligação tão íntima com seu Pai. Ali havia animais selvagens, lobos, hienas, chacais, javalis, leopardos, mas ele estava com o Espírito Santo e os anjos de Deus estavam ali. Meus queridos, este é o plano de Deus para a vida de cada um de nós. O plano de Deus é que a nossa vida seja também guiada pelo Espírito Santo. O plano de Deus é que a nossa vida seja uma vida de constante crescimento espiritual, que a cada dia nós tenhamos uma intimidade maior, mais ampla, mais aprofundada com Deus. Há muitas pessoas na igreja que são membros batizados da igreja que nem imaginam o que significa contemplar a Deus, contemplar a sua glória. Deus, Ele quer nos mostrar muito mais, muito mais. Deus quer trabalhar conosco como trabalhou com homens e mulheres no passado. Foi necessário que Moisés andasse 40 anos com Deus, para que Deus aparecesse a ele numa sarça ardente. E depois, quando Moisés começou a conduzir o povo de Israel, Deus falou para Moisés: sobe ao monte. Sobe ao monte. E Moisés passou 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, escondido na fenda de uma rocha. Da mesma forma, os discípulos de Jesus, antes deles cumprirem a sua missão, que eles deviam iniciar, após a ressurreição de Jesus, eles passaram um dia, uma noite inteira com Jesus. Depois passaram no monte, um monte da Galileia com Jesus. Depois eles passaram a sós com Jesus lá no Monte das Oliveiras, nos últimos momentos em que os anjos estiveram presentes, animando a eles, dizendo que ele voltaria. E depois eles foram para o cenáculo. E eles passaram ali
10 dias em oração, antes de receberem o poder do Espírito Santo. Jesus sempre orava antes de acontecimentos importantes em sua vida. Ele orou a noite inteira antes de escolher os discípulos. Ele orou a noite inteira antes de apresentar o Sermão do Monte. Ele orou a noite inteira antes das cenas finais de sua vida. Jesus sabia da importância da intimidade com o seu Pai antes de momentos decisivos de sua vida. Meus queridos, nós estamos numa jornada de oração. Nós oramos tão pouco. A nossa vida muitas vezes tem sido deficiente na oração. As nossas orações não devem ser ocasionais, fracas. Mas as nossas orações, elas devem ser perseverantes, fervorosas. E quando nós fazemos assim, nós alcançamos muitas vitórias. Cada dia nós nos deparamos com desafios diferentes. Dificilmente uma pessoa se depara com as mesmas circunstâncias. Pelo contrário, cada vez mais nos deparamos com situações novas. E para decidirmos diante dessas novas situações, precisamos de ter a iluminação do Espírito Santo, a direção de Deus. Necessitamos orar. Devemos desenvolver o hábito da oração. E para nós orarmos, não precisamos de estar sempre prostrados de joelhos. Podemos orar ao caminhar. Podemos orar ao estar trabalhando com a nossa mente voltada para o céu. Podemos orar a cada respiração. Este é o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. E certamente, se nós buscarmos este crescimento espiritual, nós também seremos vencedores, teremos a vitória. Você gostaria de ter a vitória? Você gostaria de receber o Espírito Santo de forma poderosa em sua vida? Você gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo? Você gostaria de estar preparado para tomar decisões que sejam de acordo com a vontade de Deus? Vamos consagrar a nossa vida nessa noite. Nós vamos agora orar. Enquanto o Gilberto estiver cantando, eu gostaria que você reconsagrasse sua vida ao Senhor. Que você orasse ao Senhor, pedindo ao Senhor que o ajude a ter uma experiência mais profunda, mais íntima, de crescimento, que você saia da superficialidade, que você saia da zona de conforto e que você ande um pouco mais na sua jornada espiritual. Você já está aqui, isso já é uma coisa maravilhosa, uma segunda-feira. Nós estamos numa jornada, hoje é o 16º dia dessa jornada, mas Deus quer que você ande com Ele todos os dias. Então, ao ouvirmos agora, vamos consagrar a nossa vida ao Senhor e depois vamos orar juntos. A paz do alto do
seu trono e me faz sentir que não estou perdido e tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levanta os olhos, pois não estás perdido. Estás nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar. Desse amor, e em suas mãos seguro vou me abrigar. Esse é o Deus que quer abrir para você e para mim o céu. Você gostaria de receber uma bênção, consagrar a sua vida ao Senhor? Fique em pé, nós vamos orar. Antes da oração, nós temos aqui saudação de alguns irmãos. A irmã Vilma diz: Deus abençoe, Vilma Botacim, a nossa igreja e refrigere a nossa alma. A irmã Dilma diz aqui que infelizmente ela não pôde estar, ela está acompanhando pela internet, mas ela pede orações, pois está enfrentando um turbilhão de problemas. O irmão José Luiz deseja uma boa noite aos nossos irmãos. O irmão Enoque, Bernadette, Rafaela e João Paulo pedem oração pela recuperação do Enoque, que seja de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, boa noite do irmão Wilson, a todos nós, irmão Cleiton também, uma boa noite. Irmão Walter Cardoso de Salvador, que tem acompanhado, também deseja uma boa noite. E como é de costume, temos nossos irmãos de São Paulo, Salvador, Arthur Nogueira, Recife, Rio de Janeiro, Bauru, Indaiatuba, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Charlontal. Temos aqui também Samara, Rio das Pedras. Então temos mais de 40 computadores
no México e também no Canadá. Quero dizer para esses nossos amigos que estão conosco, pode focalizar aqui a câmera, viu, Sandro, aqui em mim. Vou falar com os nossos amigos aqui, me falaram, pastor, fale com eles um pouquinho. É um privilégio, amigos, nós termos vocês conosco, porque nós entendemos que nós todos somos irmãos, não importa a distância que nos separa, mesmo se o oceano nos separa, mas nós somos irmãos em Jesus Cristo. E o nosso desejo como igreja aqui de Vila Matilde é que Deus abençoe a você e que você também tenha essa experiência de intimidade com o Senhor. Vamos orar? Querido Pai, nós estamos aqui nessa noite, no 16º dia, numa jornada de 40 dias de oração. Muitos não acham tão fácil isso. De fato não é, porque a nossa vida é tão corrida, Senhor. Às vezes nós não dedicamos tempo para estarmos contigo, mas dá que essa jornada vale a pena para cada um de teus filhos aqui e aqueles que estão acompanhando à distância, Senhor. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes na vida dos teus filhos. O Senhor sabe quais são os grandes desafios, os problemas que enfrentamos. Ó Pai, dá esta bênção para os teus filhos nessa noite. Senhor, ajuda-nos a ver a Jesus. Ajuda-nos a aprender a contemplar a glória de Jesus. A vivermos pelo Espírito, como Jesus viveu, como a sua mãe viveu. E podermos, através do Espírito Santo, termos a Jesus em nosso coração. Que ao irmos nessa noite para os nossos lares, tenhamos a tua bênção, a tua presença conosco, o descanso que tanto necessitamos. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Eu vou estar aqui à saída cumprimentando os irmãos.